noite, agora foi. Gente, eu tava aqui num minutinho, faltando 8h30, um minutinho, uns 10 minutinhos antes. Eu lembrei que eu tinha prometido aqui no Facebook também, então eu tô ao vivo no Instagram e no Facebook. Sejam muito bem-vindas. Vamos falar aqui sobre a pior fase que você pode passar, que prejudica seu tratamento na fibromialgia. Eu tô aqui com a Valéria já. Oi, Valéria, Ana, Jorginho, Lene, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui no Facebook também. Eu fico inventando essas coisas e aí agora fico doidinha, mas foi agora. E aí, quem for entrando, vão me falando aqui de onde que vocês estão me ouvindo. Vocês são aqui de Goiânia, não são? Tem o diagnóstico de fibromialgia ou tem alguém por perto que tem fibromialgia? Vamos interagindo, gente. Vem aqui. Gardênia, Wagner. Oi, Gardênia, tudo bem? Apareceu, né, bonita? Tava sumidinha. Aí você já deu um oi ali nas mensagens. Bom te ver por aqui novamente. A Graça também. Oi, Graça, tudo bom? A Benedita tá me ouvindo de Aparecida de Goiânia. Pertinho aqui, vizinha. Gente, eu trouxe um tema sugerido por uma de vocês, que é em relação a uma fase que acontece ao receber o diagnóstico, que é uma das fases, assim, mais complicadas, digamos assim, para passar, você olhar, entender e poder fazer de uma forma mais assertiva. Porque se você não tiver consciência de que essa fase existe, do que está acontecendo com você, pode ser que você se afunde nessa questão da fibromialgia e deixe com que as coisas vão indo, as dores vão intensificando e vai te prejudicando cada vez mais, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. E que você possa entender, quanto mais, eu sempre falo isso aqui, quanto mais consciência você tem do seu tratamento, melhor fica pra você ser mais assertiva, tá bom? Nesse alívio. Oi, Pedro, tudo bom? Como que você tá? Esses tempos atrás eu tava pensando em você acredita? Manda notícias. Então, gente, é importante a gente ter ideias do que tá acontecendo, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada fase que passa do receber o diagnóstico para que vocês tenham uma ideia, mas a gente vai focar em uma delas, tá bom? Tem gente aqui de Aparecida, de São Paulo. Bom demais estar com vocês aqui. E aí, receber um diagnóstico, gente, a gente sabe que não é nada fácil, né? Não é simples e simplesmente fazer o que o médico fala pra fazer, pronto, acabou. Tem um monte de coisas que vai acontecendo com a gente, né? Um turbilhão de emoções, de sensações. Então, é importante a gente ter esse carinho, né? Com esse olhar para que como que tá sendo pra você receber o diagnóstico. Tem aí mulheres de 5, 10, 15, 30 anos com diagnóstico, sofrendo com dor, e não elaborou ainda esse processo de receber esse diagnóstico. Ainda finge que nada aconteceu, né? E toca a vida como ela acha que tem que ser. Só que a gente vai passando por processos de lutos, né? O luto, ele é muito importante ser vivenciado para que você entenda que está sendo uma nova fase, tá abrindo um novo ciclo da sua vida. As coisas não estão normais, não estão como era antes. E aí eu vejo muita angústia de muitas mulheres falando assim: meu Deus, como que eu vou ficar agora? Eu quero ser a mulher que eu era antes. E o que eu vou fazer, né? Então tem muito sofrimento e uma busca incessante. Não, eu era produtiva, eu tenho que ser super produtiva. Oi, Silvia! Eu tenho que ser super produtiva e você se enrola, né, no meio de um monte de coisas. A Silvia, ela é deficiente auditiva, por isso que eu tô aqui cumprimentando ela. Saudades!
E aí, é você ir percebendo como que tá sendo pra você. Tem muitos familiares, muitos profissionais mesmo da área da saúde que falam, olha, você tem que fazer isso, faz isso, pronto, acabou. Tá, que você precisa fazer o tratamento tudo direitinho, né? Não é você virar as costas pro seu tratamento, mas é você dar sentido e dar voz pro seu sentimento. Você entender o que tá acontecendo aí dentro. E a primeira fase, essa fase que eu vou focar aqui pra vocês, é a fase da negação, de fingir que tá tudo bem, de que nada tá acontecendo, de que tá tudo certo. É só uma coisinha aqui, ó, só um fiapinho que eu pisei, já vou tirar e tá tudo certo. E não é isso, não é assim, né, que funciona. A Celeucia, tudo bom? Ela falando aqui, ó. Cada dia que passa, sinto minhas energias fracas, muito ruim. E um dos pontos, Celeucia, a gente vai ver muito no finalzinho, eu vou falar um pouquinho do que vocês podem fazer pro alívio das dores, tá? Mas o primeiro ponto é esse, é você entender que existe fases que você passa no seu tratamento. Me fale aqui, me lembra, você já falou pra mim uma vez, me lembra quanto tempo que você tem de diagnóstico? Eu estava até bem, a Gardênia falando, eu estava até bem, mas tem uns dias que estou mal, fiz exames, tudo bem. Acho que é aquela fase da menopausa. Ah, pode ser. E tem uma outra fase também que que a gente passa quando a gente tem um diagnóstico de doença crônica, que é as oscilações de humor, né, que acontece. Olha, a gente tá tudo bem, maravilhoso, tá seguindo o tratamento direitinho, mas acontece uma coisa, surge um pensamentozinho intrusivo que a gente desaba, né? E eu me incluo nessa porque já aconteceu muito comigo. Tem como você controlar isso para que essas oscilações de humor fica mais espaçada e você não sofra frequentemente com isso. Pessoas que não têm um autoconhecimento ali aguçado, que não se percebem, não se conhecem, têm uma dificuldade maior de lidar com essas oscilações de humor e essas oscilações de humor fica muito mais frequente. Então, é você tomar consciência que a oscilação de humor, ela vai estar presente na sua vida, mas que a partir do momento, quanto mais você olha, mais entende, menos frequente ela vai ficando. É engraçado, né? Isso que eu falo com as meninas em relação à dor. Quanto mais consciência você tem da sua dor, menos intensa ela vai ficando. Mas como assim, Jordana? Se eu olhar pra minha dor, eu vou ficar com mais dor. Eu vou achar que só isso existe, meu corpo não vai entender. E não, gente, tem estudos, tem muitas mulheres que aplicam isso. E eu posso falar pra vocês que é sim, quanto mais consciente você fica da sua dor, mais alívio você vai ter. E entender que tem oscilações, né? A gente fica ali, às vezes, mais pra baixo, uma hora ou outra. E é entender que se tiver lá pra baixo, sinta esse momento de estar meio mais down mesmo, um humor mais rebaixado. E perceba o significado desse momento na sua vida. O que está acontecendo, tá? Que te deixou isso? Que pensamento que surgiu que fez com que você ficasse mais deprimida, mais com o humor mais rebaixado? E aí, a partir dessa crítica que você está fazendo, que aí entra um pouquinho do controle da cognição, né? Das alterações cognitivas que você vai trabalhando, você vai renovando essa energia e vai ficando melhor. Você não deixa isso te abater e te afundar e você fica lá. Você consegue ter um gás ali pra te motivar. E aí a questão da menopausa, né, que a Gardênia tocou no assunto aqui, é uma alteração aí hormonal que é importante você estar sempre de olho. Você tá falando do exame alterado da sua filha, né, Gardênia? Mas fica de olho nos seus, pra você entender o que tá acontecendo e regular aí essa questão hormonal sua, tá? Então, é você ir percebendo e que existe sim o diagnóstico. Eu já tô aqui fugindo do assunto que eu trouxe aqui, é muita coisa pra falar, mas eu acho importante eu ir respondendo aqui vocês, porque são dúvidas que vocês passam, né, e vivem. Oi, Sônia, tranquilo? Que bom que você chegou a tempo.
Então, a primeira fase, voltando ali, né, nas fases que acontecem ao receber o diagnóstico, a primeira fase que é essa negação, de fingir que tá tudo bem, de que nada tá acontecendo, não, bola pra frente, logo eu vou tá boa, né? Então a gente vai criando um monte de coisas, de situações que faz com que a gente pare, né? Só que uma coisa é você negar e continuar o tratamento que você precisa fazer. Outra coisa é você negar e ficar tanto nessa negação e não fazer o tratamento e suas dores ficarem cada vez mais intensas, que chega uma hora que ela tá gritando tanto que não tem como você não ver. Então, esse é o momento, essa fase da negação é a fase mais complicada que eu falo aqui pra vocês, que prejudica o seu tratamento. Quais são as outras fases, Jordana, pra você falar que essa é a mais complicada? A gente vai perceber aí a fase da raiva, né? Então vai ter momentos que você vai sentir muita raiva de ter tido esse diagnóstico, você vai sentir uma azarada por ser você ter sido a escolhida de ter fibromialgia. Então você vai ficar ali pé da vida e não vai entender por que você foi a escolhida de ter esse diagnóstico. Então você vai ficar revoltada com você mesma, você vai ficar revoltada com Deus, você vai ficar revoltada com quem estiver à sua frente, ninguém pode falar um A sobre isso, porque você já tá ali dando seu chega pra lá. Essa é a outra fase, que é a fase de você ficar com raiva, de você expressar. E é importante, gente, vocês passarem por todas essas fases. Todas essas fases é saudável você passar porque tem todo um processo de elaboração de luto. Como eu tinha falado anteriormente, essa elaboração do luto vai te ajudar a fechar o ciclo. Né? A Sônia aqui tá aqui pra falar um pouquinho também dessa questão. Ela tá fechando ali um ciclo, fechando ou não, né? Que não tem um fim pra gente falar, não, esse é o fim. Mas às vezes vai depender de pessoa pra pessoa. Mas tem ali, ela citou aqui pra gente, da missa de 30 dias, de um mês da sogra. É um processo de luto. E às vezes as pessoas acham que luto é só quando tem morte de pessoa, né? Só que não, morreu um órgão, morreu uma expectativa que você tinha da sua vida, por exemplo, sem as dores. No meu caso, com o meu pâncreas não funcionando como ele deve funcionar. Então, morre alguns sonhos, morre algumas expectativas, morre aquela saúde idealizada. Então, a gente precisa vivenciar isso. A gente precisa entender que tá tudo bem a gente sentir raiva, tá tudo bem a gente sofrer. Inclusive, a fase da negação é importante você tê-la para que seu organismo ele vai digerindo aos poucos o que está acontecendo, né? Ela é uma forma de a gente se proteger. É uma barreira ali, ó, que a notícia vai entrando aos poucos pra gente conseguir digerir tudo. Agora pensa se entra de uma vez, ainda bem que a gente tem isso, essa fase, né? Só que ela olhada de forma disfuncional, que é algo que eu tô pontuando aqui com vocês, ela pode te afundar. Você simplesmente aí, ó, pessoas com 12 anos, 15 anos de diagnóstico, simplesmente nunca parou para olhar para fibromialgia. Simplesmente acha que tá tudo certo, que a dor nenhuma vai impedir ela de fazer nada. E não vai mesmo, tá? Eu não tô falando o contrário. Eu só tô dizendo que é importante que você entenda que ela existe, que ela tá querendo te passar uma mensagem, que ela tá querendo te ajudar para você não morrer ou não surtar, porque tem muitas feridas emocionais aí. E é essa mensagem que eu sempre trago aqui para vocês, que é possível você viver com fibromialgia sem sofrimento, sem ficar sofrendo e se lamentando por ter esse diagnóstico. É muito possível você ter qualidade de vida, tá? Então é importante você ter que presenciar cada uma dessas fases. Tem pacientes minhas que viram e falam assim, Jordana, acho que eu cheguei a comentar com vocês. Jordana, tá doendo demais, eu quero passar, eu quero fechar meu olho e acordar só quando passar isso. Eu não aguento mais sofrer com esse sentimento.
como que eu tiro isso dentro de mim, né? Quando que isso vai passar? E é algo que eu pontuo sempre, que é importante que vivencie, né? Só vai passar quando você experienciar, quando você sentir. Não tem como uma emoção, um sentimento passar, uma dor passar, antes de você entender o significado, antes de você dar nome para cada uma dessas emoções. Então, por isso que é importante, tá? A essência é muito essa. Valéria falando, tenho 12 anos com fibro, essa foi a primeira vez que escuto sobre estágios do luto. Olha aí. Então, e Valéria, tem muitas pessoas que não têm o mínimo ali de conhecimento de informação sobre fibromialgia e vive aí há anos sem entender. E é por isso, gente, eu fico revoltada. É por isso que as pessoas vivem aí com dor, com sofrimento. A gente precisa passar informação, a gente precisa fazer algo ali de diferente. E aí, minha proposta para vocês é justamente essa. O Anderson tá aqui, tudo bom, Anderson? Bom te ver. Jéssica também, a Wanda. E aí, depois dessa fase de raiva, e não necessariamente passam por essas fases certinhas, gente, a gente vai ver também a fase da barganha, que é a negociação. Às vezes você percebeu ali que realmente você tá com a doença, você tá com o diagnóstico, não tem cura, e aí você vai começar a barganhar com Deus, com remédios naturais, com óleos, com chás, com um monte de coisa para tentar a famosa cura. E aí você vai barganhando aqui, vai fazendo promessa, um familiar também vai fazendo promessa, e você sempre tenta negociar. Às vezes você negocia com a própria dor, né? Se eu não sentir dor, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou... Sabe que a gente tem muita a cultura de ir pra Trindade a pé, por exemplo, os católicos. E faz promessa, vai pra Trindade a pé, né? Inclusive, eu acho que eu fui uma na minha fase da barganha, acho que isso foi uma das minhas promessas, inclusive. E aí a gente vai fazendo muitas promessas e a gente vai vendo que não vai resolvendo, não vai acontecendo as coisas, né? Que a gente quer que aconteça do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. E aí a gente vai pra uma fase mais rebaixada, mais depressiva. Você vai assimilando que realmente é o que tem pra hoje, é viver e ter que lidar com essa doença. Então, tudo isso vai te deixando com o humor mais rebaixado mesmo, você vai se isolando, você não vai interagindo mais e cada vez mais você vai ficando mais introspectiva. E aí chega um momento que, se você não cuidar, pode virar ali um transtorno depressivo maior. Uma depressão ali mais intensificada, mais grave, tá? Essa depressão das fases não necessariamente é uma fase do transtorno, né, que precisa entrar com medicação, mas é uma fase onde você tá com uma energia mais rebaixada, você tá muito desmotivada, você começa a se questionar qual que é o significado disso tudo, né? Se você começar a se questionar qual que é o significado da vida, é importante você buscar ajuda, porque isso é já um indício do transtorno depressivo. Então, todas essas fases vão acontecendo até para o processo de aceitação. Qual que é a fase da aceitação? É você entender que, ok, realmente tô com isso, o que dá para mim fazer, como que eu posso melhorar cada dia mais, como que eu posso lidar com a dor, como que eu posso escutar o que a dor tem para me falar, como que eu posso fazer métodos, técnicas para aliviar essas dores. Então, tudo isso vai te ajudando, né, nesse processo de aceitação, a ter qualidade de vida. E aqui meu objetivo com vocês é esse, para que vocês tenham qualidade de vida, que é muito possível vocês terem. Tá bom? 7 anos não consegui entender porquê de toda a dor. A Benedita falando. Vamos entender juntas, Benedita. Vamos ir percebendo no meu grupo do Telegram. Quem ainda não tá, o link tá aqui no perfil do Instagram, e quem tá no Face, tá no meu perfil do Face, tá? É bit.ly/aprendendo com a dor. Inclusive, eu sempre esqueço de deixar um pontinho fixo aqui falando sobre o tema da live do dia. Mas lá eu falo muito, né, sobre essas questões de você escutar,
de você entender o que que a dor tá querendo falar. O estresse, ele é, assim, motivador para intensificar as suas dores. Então, quando você tá estressada, quando você não tá conseguindo lidar com isso, o seu corpo vai falando, né? Eu tô precisando de umas férias. Como que tira férias sem poder ir pra lado nenhum, né? Eu tô já me organizando para umas férias para que eu descanse, porque meu corpo, ele já tá dando sinais. Então, se você não escuta o seu corpo e se você vai brigando com ele, não, você tem que trabalhar. Você tem que ser forte, você tem que isso. É só cobrança. Imagina você trabalhar numa empresa onde o líder, ele só cobra de você, né? Ele não te dá uma pausa, você não pode nem parar para respirar, nem para sentar. E aí, ó, faz isso, faz aquilo. Não, por que você tá aí parado respirando? Vamos trabalhar. E aí, sempre colocando o corpo em prova. E aí, as mulheres que têm fibromialgia têm aí uma tendência de colocar o corpo mais em prova ainda do que elas já faziam. Se antes da fibromialgia você conseguia fazer ali 5 coisas, com a fibromialgia você vai querer se propor a fazer 8. Porque você vai achar que se você fizer 5 ou menos, você não está sendo produtiva. E aí isso vai te prejudicando, você vai querendo abraçar tudo. Só que é você entender qual que é o seu limite. Se você puder fazer 4, puder fazer 5, ótimo. Né? Não é quantidade, gente, é qualidade. Se vocês ficarem aí sempre querendo fazer porque tem que ser produtiva, porque não pode parar. Se eu paro, eu sinto dor. Se eu faço, eu sinto dor também, então eu vou fazer. Ótimo que você tá fazendo, mas que você entenda o que tá acontecendo com você, tá? Oi, Rosângela, tudo bom? Ah, Gardena, tudo começou com uma líder dessa, era muita pressão. Comi em pé. Olha aí, gente. Comi em pé. E aí tem que ficar, porque senão perde o emprego, senão coloca outra no lugar, aí vai fazendo. Né? E não se dá conta o quanto está sendo invadida, está deixando ser invadida. É muito complicado. Então vocês entendem, vocês estão conseguindo entender quando eu falo das fases do luto? Quando eu falo também desse processo de negação? Deixa eu só ver aqui se o pessoal tá comentando no Face. Outra coisa que pode acontecer também na fase de negação é você sempre considerar que as suas dores ou os seus sentimentos, eles não valem. Como assim? Você ir percebendo que, eu tô sentindo isso, mas isso não tem importância não. Não, isso aqui é coisa à toa. Tô com uma angústia no meu peito, não, mas é coisa à toa. Deixa eu trabalhar que passa. Deixa eu ocupar minha cabeça com outra coisa, né, que vai passando. Vou dar moral para sentimento? Olha o tanto de problema que eu tenho para resolver. Olha meus filhos que eu tenho para criar, meu marido que eu tenho que dar atenção. Vou ficar ali tentando escutar sentimento? Sentimento para quê? Para que serve isso? Né? Fase da negação. Né, gente? Sentimento é tudo que a gente precisa para inteligência emocional. Dar nome para sentimento, para entender o que está acontecendo com a gente, para se perceber. Como que você quer ser assertiva se você não sabe nem o que você está sentindo? Como, por exemplo, você quer decidir entre um trabalho A ou B, se você nem sabe como você se sente em cada um deles? E aí gera as indecisões, as angústias, né? Então isso é muito complicado. É você mesmo sentir. Eu costumo falar sobre o quanto que a nossa sociedade, ela prega, né, que sentimento é coisa que não precisa, que a gente não pode sentir, a gente não pode chorar. Se você expressa, você está sendo inferior, né? Porque você está expressando o seu sentimento, então você não vai se submeter a isso. Relacionamento, né? Hoje tem tantos youtubers, tem tantas pessoas no Instagram que dá receitinha de bolo de como se relacionar. Não, o outro tem que gostar mais de você do que você mesmo.
do que você com ele. Você não pode expressar o que você tá sentindo. Você tem que falar desse jeito ou daquele outro jeito. Gente, que loucura! A gente precisa entender o que tá sentindo mesmo e expressar pro outro. Isso é relacionamento maduro. Relacionamento maduro onde você pode falar o que você tá sentindo e ter um espaço para essa fala, né? Ter uma escuta de respeito também e poder escutar o que o outro tá sentindo, né? Tá tudo bem se nenhum dos dois quer algo sério, né? Mas que entre eles tenham respeito e tenham transparência do que tá acontecendo ali na relação, entende? A Gardenia fala assim... Ah, doutora, você sabe demais. Amém, Gardenia, obrigada. Procuro cada dia mais ser. Mas é desafio. Falei de você pro meu médico, ele amou minha melhora. Falou deve ser uma forma cuidando de outra. Uma flor cuidando de outra. Assim ele me chama de flor. Ai, que bacana, Gardenia. Bom saber seu depoimento. Fico muito feliz, gente, de através dos meus conteúdos aqui que eu disponibilizo, já ajuda vocês demais. E eu fico muito feliz mesmo. Tem as meninas do Fibro Mulheres, né, que dão um passo ainda além. E é muito gratificante ver vocês nesse processo de melhora. É muito bom te ouvir. Rosângela também, obrigada, gente. E eu tô muito aqui por vocês. É vocês que me mantêm aqui, vocês que me motivam a estar produzindo cada dia mais conteúdo. Tanto que esse tema foi uma sugestão de vocês. E inclusive deixo aberto aqui para vocês me darem sugestões para os próximos temas, porque como eu tô muito dentro disso, tudo eu acho muito normal. Normal no sentido tipo, disso eu já falei, isso já sabe, alguma coisa nesse sentido. E aí vocês me trazendo ideias, eu posso falar mais coisas, né? Porque como eu tô muito imergida nisso, às vezes é algo que eu já tô lidando, só que pra vocês pode ser uma super novidade. Então tragam, sim, igual esse tema de hoje, né? Que uma de vocês me deu a sugestão. É um tema que vocês não sabiam. Então, tragam, tá? Não hesitam em trazer. Vânia, beijo pra você também. Eu, Joelma. Joelma, tô amando sua participação nos comentários, viu? Nos vídeos, muito bom. Valéria, tenho dificuldade com o sentimento. Prefiro respirar e deixar passar. Valéria, só de você estar respirando, respirar é o quê? Entrar em contato. Lembra que eu comentei com vocês sobre a respiração? Problema respiratório são pessoas que têm dificuldade de se relacionar, porque respiração é entrar em contato. Só de você estar respirando, você, de alguma forma, você já começou a entrar em contato com esses sentimentos, Valéria. Então é um processo, tá? Fica tranquila que aí aos poucos, conforme você for se permitindo, se abrindo, você vai conseguindo dar nomes. Gente, é algo assim muito complicado mesmo. Hoje, assim, mais de 50% do consultório, pacientes que não conseguem dar nomes para emoção. Ai, meu alarme disparou aqui. Não conseguem dar nomes para emoção. E isso pela sociedade, que eu falei pra vocês. A gente aprende matemática, português, inglês mais ou menos, né, na escola. A gente aprende qualquer tipo de coisas dentro da escola. A gente não aprende a dar nome para sentimento. Quando a gente chora lá quando é criança, a mãe fala assim, engole o choro, menino. Não chora, não. Então, a gente não é permitida sentir, né? E aí, quando chega lá na vida adulta, que aí acontece um monte de bagunça dentro da gente, né? Que aí gera síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, um monte de outra coisa. Aí que você vai parar, opa, peraí, eu preciso de ajuda. Aí que você vai começar a aprender a dar nome às coisas. Então, é um processo mesmo desafiador, porque você está começando agora, né? Vocês que estão aqui, vocês estão começando agora, muitas de vocês parar e perceber, né? Minha tia tá aqui, oi tia.
A Rosângela Jordana foi um anjo que caiu de paraquedas na minha vida. Ai, que bom, coisa boa, Rosângela. Fico muito feliz. Gente, vocês são lindas demais. Eu amo interagir com vocês. No inbox, por aqui. É bom demais saber de vocês. Então, vamos ir recapitulando o que a gente falou aqui dessa questão, né? Da negação de fingir que nada tá acontecendo, que tá tudo bem. Esse é um movimento que a gente faz super inconsciente, tá? Sem saber o que tá acontecendo, quando a gente não conhece a temática e não entende, tá? A partir de hoje, vocês já estão entendendo o que tá acontecendo com vocês. Se você finge que nada tá acontecendo, se você foi diagnosticada e nunca sequer leu sobre o assunto, tá começando a ler aqui agora comigo. Se você fala, não, isso é coisa tua, logo vai passar, minhas dores vão passar, eu não vou ter nada disso logo, provavelmente você tá na fase da negação, que é um estágio, né? Então, essas fases que eu fui citando para vocês, não necessariamente elas acontecem um depois do outro e não necessariamente um sozinho. Eu posso, por exemplo, estar no estágio da depressão e barganhando ali, negociando uma suposta cura. E não sei se vocês viram quando eu postei um vídeo ontem falando, né, do que é cura. Cura, ela não é ausência de doença. Inclusive, nem a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é ausência de doença, porque não é isso. Cura é você olhar para as suas questões e conseguir dar um novo significado para a sua vida dentro do contexto que você está. E isso você vai criando resiliência. O que é a resiliência? É a sua capacidade de se readaptar a momentos ruins, a momentos com obstáculos. Então, isso é muito importante, você ir formando essa sua capacidade de resiliência cada vez mais. Inclusive, eu dei um desafio aqui para as fibromulheres sobre a resiliência, eu quero ver vocês fazendo, tá? E uma das formas aqui que ajuda a você fortalecer sua resiliência é você pedir ajuda. Né? São mulheres aí super poderosas, mulheres maravilhas que resolvem tudo de todo mundo e não precisa de ajuda. E aí, se a gente precisa dar e receber para manter o equilíbrio, se você fica só dando, como que você vai receber? Né? Você fica ali num pedestal que só te gera dor, que só te gera angústia. Que aí você às vezes vem e fala assim, nossa, eu faço tanto para as pessoas, ninguém faz por mim. Mas será que você está se permitindo receber? Né? Tem algumas aí que não permite, não aceitam, acham que se receber é ser vulnerável. Mas aí, tô falando aqui frases de vocês, tá? E eu tô jogando a reflexão. Qual que é o problema da gente ser vulnerável? Nós, seres humanos, nós somos tão vulneráveis, né? Principalmente quando a gente para pensar em pessoas quando tem morte perto da gente. Nossa, é o momento que a gente mais reflete, é o momento que eu mais reflito na vida é quando isso acontece, porque, gente, quanto que nós somos vulneráveis, o quanto que nós somos frágeis, e a gente fica aí querendo dar conta de tudo, dar conta de todo mundo, você não dá conta nem dos seus problemas, nem das suas dores, você vai querer dar conta do problema do outro. Né? Então, aceita receber ajuda, se permita receber algo de alguém, para que consiga ter o fluxo do dar e o receber, para que aí sim você tenha um equilíbrio, uma qualidade de vida, tá? Esse fluxo, gente, gera um bem-estar muito grande, porque é o fluxo do relacionamento, né? Se você tá só dando e não tá recebendo, não tem fluxo aí, não tem nem relacionamento. Vamos ver o que vocês estão falando. A Joelma fala a verdade, é ter a dor, saber que não passa, mas prosseguir. Joelma, só uma questão aí do saber que não passa, a dor ela pode passar, tá? No sentido de que, por exemplo, vamos supor que a sua dor ela esteja 9, numa escala de 0 a 10, sendo que 0 é nada de dor e 10 é uma dor insuportável. Ela pode, de 9, ela pode passar para 5, ela pode passar para 3 ou para 2. É possível, tá? Então é você
tem a dor, você sabe que a dor, você para e entende, ó, onde eu tô sentindo dor? Porque a dor da fibromialgia é uma dor difusa, né? Por exemplo, você pega num ponto de dor, se você pegar num ponto da sua dor, você não vai sentir dor só aqui, você vai sentir dor esparramada, né? Espalhada ali no seu corpo. E com isso, você tomando essa consciência, você vai entendendo os pontos que vão te surgindo. Não necessariamente uma coisa que te acontece você sente dor no mesmo ponto. Vai mudando os pontos da sua dor mais grave, assim, mais intensa, à medida com que você vai passando por situações diferentes de estresse. Ah, então eu fiquei estressada com A, eu senti dor aqui, na nuca, por exemplo, que é uma das regiões que vocês sentem muito. Agora, com uma outra situação lá no meu trabalho, eu senti dor na minha lombar, eu senti dor nas minhas pernas. Então, vocês vão percebendo que a dor ela vai andando no seu corpo. E se você não acompanha, você simplesmente sente e vai seguindo a vida e a dor vai lá, ficando lá, intensificando. Tá bom? Ah, tá travando pra vocês aqui? Então, é mais nesse sentido, tá, Joelma? É você ir percebendo a dor ela existe, né? Ainda não tem cura da fibromialgia, mas é possível aliviar as suas dores. Então, a dor existe, eu tomo consciência da minha dor, eu entendo onde que ela tá no meu corpo, trabalho com a minha respiração, então eu puxo o ar pelo nariz, solto lentamente pela boca, vou fazendo isso 5, 10 vezes, numa série de 3, e aí eu vou percebendo ela. A atenção plena, quando a gente fala do mindfulness, né, que é a técnica da atenção plena, eles pregam muito nesse sentido, de quanto mais consciente você tá da sua dor, menos ela te agride. Costumo dar o exemplo da criança dando birra. Quanto mais a criança dá birra e você ignora, mais ela vai gritando e esperneando ali pra você olhar pra criança, né, pra ela. Aí você precisa olhar, entender, ver o movimento ali, ela tá ali dando birra. Você não vai lá porque aí você vai intensificar ela, né? Você não vai lá ficar cutucando ela. Você vai lá observar e entender esse movimento. A criança deu birra porque ela quer alguma coisa. Ela quer um doce lá que ela viu no supermercado. A dor apareceu porque eu fiquei estressada naquilo ali. Às vezes você não vai ver tão específica, mas é um exercício, tá? Não é do dia pra noite que vocês vão fazer isso. É um exercício que vocês precisam entender. Investigar o que está acontecendo comigo. Quando eu comecei a ficar estressada, né? Quando eu comecei a sentir angústia. Então, tudo isso é relevante para você driblando e controlando a sua dor. Que bom, Gardênia, quer te ajudar mais. Ó, você me ajudou muito. Certo, gente? Bom, é isso. Vocês vão me perguntando, porque aí me vem coisas pra falar. Agora, de cabeça, o que eu tinha preparado era mais isso em relação à questão da negação, tá? De vocês entenderem. Não queiram ficar passando por isso. Eu tenho que entender minha dor logo pra mim passar por essa fase de negação, porque eu preciso evoluir. Fiquem tranquilas, tá? Não é do dia pra noite. Eu não passei do meu estágio de negação pro dia da noite. Eu fiquei um tempinho ali nele. Você não vai saber ali acabou a negação, começou a depressão, por exemplo. Não dá pra saber, assim, desse jeito. Porque é um fluxo, né? A vida a gente vai ali emaranhando, as coisas vão acontecendo, vai voltando. Então, o que é importante você entender é o que está acontecendo com você. Se você estiver no luto e nesse estágio da negação, você ter consciência de que existe, tá? E continuar o seu tratamento, mesmo que você esteja na fase da negação. Por mais, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes, eu ali na fase do luto, achando que eu logo ia ser curada, que eu não tava com nada, nem sabia direito o que era diabetes, eu continuei fazendo tratamento, porque eu não podia ficar sem insulina.
né? Mas pra mim era ali, não, logo vai passar, vai ser passageiro. Só que o tratamento ele estava ali, né? Então que você continue fazendo seu tratamento independente dos estágios, das fases que você estiver, tá bom? Sou Jane de Pernambuco, há 4 anos sofro com fibromialgia. A minha atingiu 18 pontos. Os 18 pontos que a Jane fala é os 18 pontos de dores que a gente fala da fibromialgia, né? Que o diagnóstico até um tempo atrás, ele era considerado pelo menos você ter 11 pontos para o diagnóstico. Hoje, não necessariamente você tem que ter 11 pontos, né? Tem mulheres que não tem nenhum ponto ali específico desses pontos de dores e tem um diagnóstico, porque vai ver questão de fadiga, alterações cognitivas, as alterações psicológicas, o quanto está afetando sua qualidade de vida, vai fazendo exames ali também de exclusão. Então tem um monte de outras coisas ali da análise clínica que o médico vai fazendo para o diagnóstico. Então é algo ali do diagnóstico que muitas também têm dúvida. Eu não tenho os 11 pontos, né, dos 18 pontos de dores, eu tenho fibromialgia. Gente, só um especialista em dor, tá? Seja um neurologista, um reumatologista, para poder te ajudar e nesse diagnóstico. Só o médico pode te diagnosticar, tá? Mas ninguém. Por exemplo, depressão. Tem muitos casos de depressão dentro do meu consultório que eu percebo. Eu vou diagnosticar depressão? Não, eu tenho que mandar ir pro médico, o médico que diagnostica, o médico que manda fazer exame, porque às vezes não é depressão, às vezes é alteração hormonal. Então tem um monte de outra coisa que precisa fazer, por isso que é importante um acompanhamento que é o multidisciplinar, né? Outros profissionais junto, porque você não é só um órgão, por exemplo, ou só os pontos de dores. Você é mais do que isso, você é suas emoções, você é o que você come, você é o que você faz. Então é um conjunto de coisas ali que vai te beneficiar no seu tratamento, tá? A Graça falando, quanto mais sabermos como lidar com a fibromialgia é muito bom. Obrigada. Isso mesmo, Graça. E é uma coisa que eu prego muito. Quanto mais informação, melhor para vocês. Porque vocês vão entender quanto surgem as crises. Opa, coisa que vocês faziam na rotina, né? Que vocês estavam ali fazendo e sentindo dor. Vocês vão, opa, peraí, eu tô em crise. Opa, peraí, eu tô estressada, tô ansiosa, tô depressiva. Opa, peraí, meu humor tá oscilando, o que eu posso fazer? Só de vocês terem essa percepção, gente, já é fantástico, porque você já tem consciência do que tá acontecendo com você. Tem uma paciente minha que é uma fofa, assim, ela já percebe quando ela tá entrando no caso do transtorno bipolar, ela já percebe quando ela tá entrando no estado da mania. Então, o que é isso, gente? É a pessoa com autoconhecimento aguçado. Quanto mais vocês se conhecem, melhor. A Jane falando, existe dias que me levam a apuro. Acho que é puro. Muito cansado, sinto dormência, dores por todos os pontos. É bem característico da fibromialgia, né, Jane? E aí, me fala o que você tem feito no seu tratamento. Eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda e falando assim, Jordana, não sei mais o que eu faço, me ajuda, o que eu preciso fazer. Só que a maioria só toma remédio. E remédio por remédio, gente, fica muito na superfície. Você precisa ampliar o seu tratamento. Você precisa ver o que você está comendo, porque alimento ele inflama, né, o corpo. Você precisa entender, dar nome para suas emoções. Você precisa de um apoio psicológico. Você precisa se movimentar. Tem muita cinesiofobia, né, que é a fobia do movimentar o corpo e sentir mais dor. Você não vai sentir mais dor por conta de você fazer exercício físico. Pode ser que você sinta dor ali nos primeiros momentos, mas porque você está sedentária, não porque as dores intensificam com o exercício, tá? Porque aí logo que você vai entrar no ritmo, isso vai passar. Assim como se você não tivesse fibromialgia. Se você tivesse sedentária, você vai doer seu corpo todo.
Então é você saber diferenciar, e autoconhecimento é isso, é você diferenciar o que é a dor da fibromialgia, o que é a dor do exercício físico, ou o que é a dor de um movimento que você fez mais brusco, né? Ou de um dia mais cansado. Porque você tá tão apavorada de tanta dor que você tá sentindo, que você vai pôr tudo num balaio só, e tudo pra você vai ser fibromialgia, e você vai viver em função disso. Viver em função de dores, atrás de dores, e isso vai intensificar, te prejudicar, você vai ali ficar mais isolada, sua família vai ficar mais no seu pé, você não vai ter paciência pra ficar perto da família, porque aí você não consegue nem lidar com as suas dores, nem falar o que é fibromialgia pra família. Então a questão é quanto mais informação você tem, fica mais tranquilo pra você até pra falar pro outro. Pra falar, ô, cara, você tá falando aí não tá muito certo, não. Não é isso que é fibromialgia, né? Muitas pessoas, familiares falando, ah, isso é preguiça, isso é mãe, isso é não sei o quê. Você vai ter ali maturidade e força pra falar. Opa, peraí. Quando eu comecei a falar mais sobre diabetes, ensinar, né? Porque é uma psicoeducação, a gente precisa fazer uma psicoeducação com a nossa família. Né, oferecer ali um chocolate pra mim, a pessoa oferece e já tira o chocolate de mim e fala, opa, você não pode, né, gente, que raiva. E aí, pra mim, eu sofria com isso, eu sofria com esses comentários e sofria sozinha e calada, né, engolindo. Só que aí, quando você entende mais sobre a doença, às vezes você entende pra você, mas não entende pra explicar, e você vai entendendo pra passar esse conhecimento e fazendo essa psicoeducação, sua família fica até mais tranquila em como lidar com você, né? Hoje ninguém mais tem esse tipo de comentário, e quando tem uma pessoa mais distante, que aí não pesa tanto quanto antes pra mim. Porque pra mim eu já entendo que é a ignorância da pessoa, que é uma falta de informação da pessoa. Vamos ver. Valéria, o difícil é respeitar o que o corpo pede. É isso aí, Valéria. É um desafio, né? E eu mudaria essa palavra sua para desafio, tá? Porque quando a gente fala algo que é difícil, o cérebro já entende que vai ser muito cansativo chegar nesse objetivo, por exemplo, respeitar o que o corpo pede, né? E agora, quando a gente pensa, ah, isso é desafiador, isso instiga para que a gente possa caminhar para isso. Experimenta até vocês aí de casa, fala uma frase que tem a palavra difícil e fala a mesma frase que tem a palavra desafiador para vocês verem, tanto que já muda a energia aí. E é um desafio mesmo respeitar o que o corpo pede, porque a gente está acostumado a fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo, a resolver problema, fazer isso e aquilo. Mas será que precisa fazer tudo isso? A vida é tão curta e a gente não aproveita as coisas como deve aproveitar, né? Não vive o presente, está sempre ali preocupado do que vai acontecer, o que tem que resolver. Então, claro que não é jogar tudo pra cima e deixar Deus dará, não é isso. Mas é se organizar e colocar você como prioridade também. Porque quando você se coloca como prioridade, as outras coisas vão se ajeitando, vão se organizando. Joelma, hoje estou em crise, não dormi a noite passada com dores. Tive chikungunya, piorou tudo. É algo assim que acontece, né? Quando desencadeia uma outra doença, uma outra coisa no nosso corpo, uma gripe sequer, é um processo muito desafiador de regular tudo, né? Às vezes vocês estão com ali uma dor mais leve, vocês estão conseguindo fazer as atividades, aí vem uma gripe, vem uma doença que aí bagunça tudo, porque aí você já fica estressada, o seu organismo ele já modifica. E aí vem a oscilação de humor, é um momento de você respirar, lembrar que é uma fase. Por mais difícil que você esteja passando, lembrar que você já teve momentos melhores e que você vai chegar lá. Porque se você afunda nisso, Joelma, fica muito mais difícil sair. Lembra que é uma fase, tá? E logo você vai ir driblando essa questão, logo você vai estar melhor e aí você vai conseguindo ele ter um controle melhor das dores. Pereira Jussara fala, há 5 anos estava investigando, fui diagnosticada há pouco tempo. Ainda não comecei o tratamento com o reumatologista. Tomo o remédio que o clínico passou. As suas dicas me ajudam muito. Ai, que bom, Jussara. Olha, gente, o diagnóstico ele é muito demorado. Olha só o caso da Jussara.
5 anos investigando para pouco tempo ser diagnosticada. É muito pouco falado da fibromialgia, por isso que vocês também, né? Eu aqui no Instagram, nas outras redes sociais e vocês, é importante a gente falar. E aí quando eu comecei, eu sabia que era muita gente. Aí quando eu vi que era muito mais gente, gente, aí mesmo a gente precisa falar, a gente precisa disseminar esse assunto, porque tem um monte de gente aí sofrendo com dor, achando que analgésico passa e não vai passar. E aí, Jussara, vai num reumatologista o quanto antes, tá? Para que você comece o tratamento como deve ser. Você já pode começar um exercício físico, já tira o açúcar, o carboidrato aí diminui também. Come comidas mais leves. Tem um vídeo meu falando sobre alimentação no meu feed, dá uma olhadinha lá com uma Nutri, tá? E aí, tendo esse apoio psicológico, tá? Que eu dou aqui também no Instagram, principalmente no meu grupo do Telegram, tá? E com as Fibromulheres também, eu tô bem mais pertinho, que é o programa Fibromulheres. Tem suporte, gente, tem como vocês terem ali suporte e fazer e vocês mesmos se aplicarem. Claro que vocês precisam de um profissional para ter supervisão, mas tem como vocês fazerem coisa aí dentro de casa mesmo. Vários vídeos de yoga, de dança no YouTube que vocês podem fazer. Exercício físico não é só musculação. Exercício físico tem que ser algo prazeroso, que você ri, você se diverte, né? Você se sinta leve. Uma dança, um yoga. Então, faça aquilo que você se identifica. A Jane falando aqui. No momento não estou fazendo exercício, só caminhada e alongamento. Deixei de tomar refrigerante, comer bolo, enlatados e coisas com glúten. Inclusive, Jane, você já está fazendo exercício, Jane. Caminhada é considerado exercício físico, tá? Às vezes é algo tão simples, mas é algo tão valioso que você já tá fazendo. Alongamento também, gente, alongar todos os dias. Acorda. Tem uma posição que vocês podem ficar antes de vocês levantarem da cama, que ajuda muito no alívio da dor. Que é vocês ficarem de conchinha. Vocês ficarem na posição de fetal, sabe? Vocês vão ficar bem colhidinhas, vão abraçar a perna de vocês com o colchão assim, tá? A perna vai ficar assim pra cima. E aí vocês vão fazendo um balancinho. Isso vai é uma das técnicas que alivia as dores, tá? Vocês podem fazer isso antes de levantar da cama. Outra coisa que eu ia falar é que a Solange tá falando aqui no Face, né? A palavra é foco sempre. E é isso mesmo, Solange. É ter o foco, saber onde você quer ir, né? Pra você ter esse caminho traçado. Porque vai ter momentos de depressão, vai ter oscilação de humor, que se você não lembrar do seu caminho, você afunda. Então lembra, você não tá sozinha, tá? Uma coisa que eu ia falar que a Jane comentou aqui é do glúten. O glúten, ele já está comprovado cientificamente que ele prejudica nas dores. Então, se vocês puderem evitar de comer, que contém glúten, ajuda, tá? Está com quiser dias que me deu crise que nem o cabelo conseguia pentear, o couro cabelo dolorido. Nas crises eles vão gerando isso mesmo. Marileide, a Leide... Ela pergunta, difícil e desafiador, faz grande diferença. Você fez aí, Marileide? Faz muita diferença, gente. É impressionante. Aprendi isso quando eu estava fazendo minha formação em programação neurolinguística. A palavra tem muito poder dentro da gente, assim, o que a gente verbaliza, isso pesa muito com a forma com que o nosso cérebro ele assimila. Então, trocar o difícil por desafiador é transformador. Trocar também o vou tentar com vou fazer ou vou experimentar também faz uma grande diferença, porque quem tenta não consegue, só fica nas tentativas. Agora, quando você experimenta, dá certo. Quando você faz, você
Por quê? Porque você movimenta a sua energia para aquilo que você quer. Então você já vislumbra, você já cria uma imagem interna de você fazendo aquela coisa. Por exemplo, vou fazer exercício físico, já estou me imaginando fazendo um exercício físico. Agora, quando eu falo vou tentar fazer um exercício físico, eu fico no tentar. E aí eu nem me imagino fazendo exercício físico, eu me imagino tentando e não conseguindo. Então a forma com que a gente programa o nosso cérebro tem uma diferença incrível. A Jane, é normal sair roxas, meu rosto manchou todo. Melasma, que você quis falar, Jane? É comum você ter ficar roxa. Tem muitas mulheres que ficam roxas sem bater o corpo. E aí é o corpo seu gritando, tá, Jane? Agora eu não entendi aqui se é esses roxos que aparecem, se é melasma. Que você leu, isso eu já falei aqui, mas é difícil a pessoa entender. Nossa vida é curta mesmo. Gardênia, eu falo por mim, antes dessa pandemia estava levando com dor, agora fico com medo de sair. O medo faz tudo piorar no meu caso. E Gardênia, você não precisa sair para fazer um exercício físico, pode ser na sua casa mesmo. Por exemplo, se vocês moram em casa, dá uma volta no quintal, se não tem quintal, dá uma volta ali na sua casa mesmo, ou em volta, né, do lote, dentro da casa, tá? Ou se vocês moram em apartamento, tem vários exercícios. Eu, inclusive, bem no começo, nesse período assim de pandemia, eu tava colocando o Zumba na internet, na TV, fazendo Zumba, fazendo yoga. Inclusive, eu descobri um aplicativo da Prefeitura de Goiânia que tá tendo aulas de yoga gratuitamente. Eu descobri essa semana, nem cheguei a olhar. Eu vou olhar direitinho o nome e mando lá no grupo do Telegram. Que é Mara. Sobre o medo, né? O que o medo causa? O que é o medo, na verdade, né? Primeiro, o medo é o receio de algo acontecer. Tem algo em específico que te causa um receio de ir até lá. Isso te gera um estresse tremendo. Quando eu falo estresse, gente, seu organismo tá ali gritando, bagunçado, pedindo ajuda. E aí, esse estresse, ele tem algumas fases, que dentro dessas fases, uma delas é eles pegar toda a energia que eles têm, que o organismo tem, e focar nesse evento estressor. Por exemplo, o medo. E aí, se esse medo ele não sai logo, se você não consegue lidar com ele permanece, aí que o organismo vai usar mais energia para você focar nisso, e aí ele não vai ter energia para os seus órgãos, para o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico fica enfraquecido e você começa a adoecer, suas dores começam a intensificar. Então o estresse, ele vai causando isso, né, do medo aí. Por isso que piora tudo quando alguma coisa na sua vida tá ruim e você não tá conseguindo lidar. Qual que é o segredo? Qual que é a chave? É você ter mais repertórios internos. O que é isso, né? É você ter mais opções emocionais para lidar com aquele objeto, para lidar com aquela situação. Lembra que eu falei para vocês da resiliência? É justamente isso. Quanto mais repertório, mais resiliência você tem. Ai, tem muitos aqui, gente. Tô adorando vocês estão interagindo comigo mais hoje. Tem relaxamento também, Garden, é muito bom no YouTube. A Rosana falando que é um grande peso também. E é mesmo, Rosana. E igual eu tava falando no início, receber um diagnóstico não é simples, não é fácil. Por isso que a gente passa por essas fases do luto até a gente chegar na aceitação e conseguir lidar da melhor forma possível. A Simone tá aqui, oi Simone. Melasma no rosto.
É. Gente, eu não vou conseguir ler todas as perguntas agora, nem os comentários, que agora eu tenho 20 segundos. Mas eu quero lembrar que sexta-feira, às 13 horas, vai ter Café com Fibra, que é o espaço que eu dou aqui para vocês compartilharem a tela comigo e compartilhar a história, tirar dúvidas de vocês diretamente comigo, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês, tá encerrando aqui, sexta-feira a gente se vê, tá? Beijo!